Vocês querem sacanagem, né? De todos os personagens ligados à gangue de Dutch Vanderland, Karen Jones definitivamente teve um dos desaparecimentos mais misteriosos entre os membros. Este personagem recebeu voz da atriz Jo Armenius. Ao contrário dos demais personagens que tiveram destinos bem documentados, Karen simplesmente desaparece sem explicação no capítulo 6. Well, she's gone. What do you mean she's gone? She's gone. Stormed off last night. Mary Beth, do you hear this? Karen's gone. Gone where? I don't know, just gone. Durante a história, Karen passa por altos e baixos, vive momentos de conflitos com alguns membros, sofre pela perda de um amor e se afunda no alcoolismo, vivenciando momentos tensos até o momento de seu sumiço misterioso. Karen Jones e Susan Greenshaw tiveram vários desentendimentos ao longo da história de Red Dead Redemption 2. A rivalidade das duas é claramente observada durante eventos aleatórios no acampamento. Oh, go scratch your sores, you old bag. Excuse me? You heard. Drunk or sober? You watch your mouth! Greenshaw, sendo uma das figuras mais autoritárias da gangue, frequentemente repreendia Karen por seu comportamento impulsivo e seu alcoolismo. Essa rivalidade gerou algumas teorias entre os fãs sobre o desaparecimento de Karen, mas o que poucas pessoas notaram é que os desentendimentos entre Karen e Susan se intensificaram de forma absurda após a execução de Molly O'Shea. Apesar de observarmos alguns desentendimentos entre Karen e Molly, após a morte de Sean Maguire, no decorrer da história, se observarmos bem, Karen passa a ter uma certa empatia por Molly, pelo fato de vê-la sofrendo uma desilusão amorosa. Go away! Stop laughing at me! You know, nobody's laughing. Shut up! Don't you talk down to me! I wasn't. Suit yourself. Listen, it's a hard life, this world. For anyone born without means. Ennius judges those who find it hard as a fool. I'm a lot of things. I'm not quite a fool. Yeah, well, turns out I am. Why? For believing in For somebody? believing I was better, somehow. And then all of you laughing at me or feeling sorry for me. I can't. I just can't. She's losing it. Losing it. She lost it months ago. I ain't sure what to do. Uma das teorias recentes mais populares sobre o sumiço de Karen Jones sugere que Susan Greenshaw pode ter sido responsável por sua morte, especialmente porque Karen desaparece sem explicação no capítulo 6. Existem áudios removidos do jogo onde Susan diz a Mary Beth e Tilly que Karen simplesmente foi embora. No vídeo de hoje, se você é fã de Karen Jones, prepare-se para um dos vídeos mais completos já vistos envolvendo esse tema. Lembrando que todos os inscritos que sugerem temas aqui no canal sempre aparecem caso o vídeo seja postado. Gratidão a você e especialmente aos nossos membros que contribuem bastante para a continuidade de nosso trabalho. Para quem não me conhece, eu sou o Bira e você está no canal Mundo Aberto Games. Arthur? You know the rules. Not so big now. Are we, Your Majesty? You... Karen Jones, história e personalidade. Karen é uma golpista experiente, conhecida por sua habilidade de enganar e manipular pessoas para facilitar roubos e fraudes. Ela tem uma personalidade extrovertida, ousada e cheia de energia, sendo uma das poucas mulheres da gangue que participa ativamente de combates e assaltos. A Rockstar Games a descreve como uma artista da fraude e mulher de gatilho rápido, destacando seu amor pela vida de fora da lei. Apesar de sua atitude confiante, Karen tem um lado vulnerável, que se torna mais evidente conforme a história avança. Sua relação com o álcool e sua depressão sugerem que ela luta contra inseguranças profundas, seu passado e entrada na gangue. Não sabemos exatamente a data, mas Karen entrou para a gangue Vanderland antes de 1899, possivelmente após um assalto a banco em Tucson, Arizona, onde se disfarçou de freira para esconder armas. Podemos tomar ciência
ciência deste fato durante a missão chamada Sodoma voltando para Gomorra. Se conversarmos com Karen durante o percurso até a cidade, ela falará sobre este assalto. Another bank, Miss Jones. Been a while. Hey, Arthur. Remember that bank in Tucson? All them years ago? You, me, and Javier? Of course, how can I forget? The nun. Sua habilidade em atuar e enganar foi um dos fatores que a tornaram uma peça valiosa para Dutch e seus planos. Sean Maguire, seu grande amor. Pode até parecer um romance bobo, mas na verdade, Karen teve um relacionamento intenso com Sean Maguire, marcado por paixão e conflitos. Durante a festa que foi comemorado o resgate de Sean Maguire, os dois se embriagam e acabam juntos, mas Karen chora no meio do ato, revelando sua fragilidade emocional. I've always liked you, Karen. You want me to stop? Don't stop. You two keep it down in there. Shut it, Morgan. I just want someone to see me. I see you, Karen. Extremamente uma safadeza oculta. A morte de Sean Maguire teve um impacto devastador na vida de Karen Jones. Após ele ter sido brutalmente assassinado em uma emboscada na cidade de Rhodes, Karen entra em um estado de profunda depressão. Fale pra gente aí como é que você tá se sentindo. Tô me sentindo muito, assim, magoada. Perdi o marido só deixou dívida. A fazenda ele não deixou, os gados se foi. Só Ele de gado. O declínio emocional de Karen pode ter sido um dos fatores que levaram ao seu misterioso desaparecimento no capítulo 6. Tilly Jackson e Mary Beth. Karen possui uma amizade próxima com Tilly Jackson e Mary Beth, frequentemente participando de conversas e atividades no acampamento. 1907. A carta de Tilly Jackson. No epílogo do jogo, após encontrar com Tilly Jackson em Saint-Denis, pouco tempo depois, ela envia uma carta para John Marston e menciona que nunca soube o que aconteceu com Karen. No entanto, ela diz que no fundo sabe que a bebida a matou. Isso sugere que Karen pode ter bebido até a morte, mas não há confirmação oficial, fazendo com que a comunidade levante diversas teorias. Conflitos com Molly O'Shea. Como já havia dito, Karen frequentemente zombava de Molly e ambas entravam em conflitos. You think we should have asked Molly to come with us? Oh, no. Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us, or to do any real work. She's a society lady now. Mas após perder Sean Maguire, Karen passou a demonstrar mais empatia por Molly, entendendo melhor a sua dor. Com exceção da bebida, seu comportamento passa a ser semelhante ao de Molly, que também se torna cada vez mais deprimida e emocionalmente instável. Essa semelhança pode ter feito Karen enxergar Molly com mais compaixão, percebendo que ambas estavam lidando com dores que ninguém mais na gangue parecia entender. A tragédia final de Molly e o impacto em Karen. Quando Molly é executada por Susan Greenshaw após afirmar, possivelmente de forma falsa, que traiu a gangue, Karen parece reagir com choque e tristeza. Esse evento pode ter reforçado sua sensação de que a gangue estava se desmoronando e que ninguém estava realmente seguro. You're a nasty woman, Miss Crenshaw. A nasty woman. You think I wanted to shoot her? You seem to like it. I saw that Good Morgan. pity look in your eye. You're drunk again. And you're a murderer. She broke the rules. She did no such thing. She was in love. You sour-faced old crone. Goddamn you. Murderer! Murderer! I did what I had to do, Mr. Morgan. Perhaps. A morte de Molly pode ter sido um dos fatores que levaram Karen a desaparecer misteriosamente no capítulo 6. Susan Greenshaw, mistérios e conflitos. A morte de Molly O'Shea foi um dos eventos mais brutais dentro da gangue Vanderland e contribuiu significativamente para o aumento de desentendimentos entre Karen Jones e Susan Greenshaw. Karen percebeu que Susan era capaz de matar membros da gangue sem provas concretas. Molly nunca apresentou evidências de que realmente traiu a gangue,
gangue, e sua execução foi baseada apenas em sua palavra, que acaba sendo interpretada como falsa por muitos jogadores que observam este fato como um ato desesperado de amor com o objetivo de chamar a atenção. Karen, que já tinha conflitos com Susan, pode ter começado a temer que ela também fosse descartada da mesma forma. Susan, que já repreendia Karen constantemente, pode ter visto sua instabilidade como um risco para a gangue. Áudios removidos. Os áudios removidos do jogo sugerem que Susan pode ter executado Karen. Nos arquivos do jogo, há diálogos cortados onde Susan diz para Tilly Jackson e Mary Beth que Karen simplesmente foi embora. Well, she's gone. What do you mean she's gone? She's gone. Stormed off last night. Mary Beth, do you hear this? Karen's gone. Gone where? I don't know, just gone. Well, you all saw she hasn't been herself recently. She told me to go to hell and just walked off. I just can't believe it. Karen. Neither can I. Well, yes. Sorry, girls. Essa explicação acaba sendo bastante estranha e insatisfatória, pois Karen nunca demonstrou intenção de abandonar a gangue e seu desaparecimento ocorre sem qualquer despedida ou pista. Susan, que já repreendia Karen constantemente, pode ter visto sua instabilidade como um risco para a gangue e ter expulsado ou executado Karen sorrateiramente, ocultando o seu corpo nas proximidades. Considerando que Susan já matou Molly sem hesitação, muitos fãs acreditam que ela pode ter feito o mesmo com Karen discretamente. A Corja dos Murphys. Uma das teorias mais sombrias sobre o desaparecimento de Karen Jones em Red Dead Redemption 2 sugere que ela pode ter sido capturada e executada pela Corja dos Murphys, um dos grupos mais brutais e selvagens do jogo. Considerando que Roanoke Ridge é uma das áreas mais perigosas do mapa, essa teoria ganha força, especialmente pelo fato de Karen desaparecer sem deixar rastros no capítulo 6. Se Karen realmente decidiu ir embora sozinha e sem deixar pistas, ela teria que atravessar essa região durante a noite, o que seria um risco enorme. Butcher Creek. Este local é uma vila isolada e sinistra, habitada por pessoas que acreditam estar amaldiçoadas. A região tem uma atmosfera sombria e há diversos elementos no jogo que sugerem que algo muito estranho acontece ali. Em Butcher Creek, há uma série de banheiros externos espalhados pela vila. Podemos notar claramente que um desses banheiros parece ter marcas de sangue e sinais de que algo violento pode ter ocorrido ali. A teoria sugere que Karen pode ter sido levada para Butcher Creek e assassinada em um desses locais, possivelmente por moradores hostis ou por um culto secreto. Se as teorias de Butcher Creek e Corja dos Murphys fazem sentido para você, deixarei nos vídeos finais 2 vídeos sobre esses temas. Mas na sua opinião, o que deve ter acontecido de fato com Karen Jones em Red Dead Redemption 2? Deixe sua opinião nos comentários, escolha um desses vídeos finais e nos vemos daqui a pouco.